Então, boa tarde. É com muita alegria que a gente está aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Adriane por organizar esse evento, né? É um evento novo, até no sentido de conteúdo e de fazer a gente repensar em aspectos importantes, né? Até para a sociedade como um todo. Eu acompanhei as primeiras palestras, a palestra da primeira semana, as palestras da semana passada, e eu acredito que foram temas muito pertinentes para nós mulheres e para a sociedade como um todo, né? E eu queria agradecer também a professora, nossa coordenadora, a professora Juliana, né? Essa realização desse evento só é possível porque a gente, como colegiado e como instituição, tem essa abertura, né? Esse evento vem de uma universidade, né? O intuito inicial da Universidade de São Paulo, que é onde a Adri propôs tudo isso. Eu acredito que esse tema que gera tudo isso, até vou ler aqui, né? Escolhas do conceber, gestar, parir e nascer. São escolhas mesmo, né? Onde a gente tem que cada vez mais repensar e questionar e refletir para a gente gerar um futuro melhor, né? Em todos os aspectos. Então, essa parceria, né, desse curso da USP junto com o Instituto Federal, eu acredito que acrescentou muito para nós aqui dessa roda de conversa, para os alunos, que a maioria que estão aqui são alunos, mas a gente tem o pessoal de fora que acaba engrandecendo cada vez mais, e esses debates, eles são ricos por isso, né? São as histórias de cada um, as histórias individual, o crescimento, o amadurecimento, né, o caminhar, e isso vai fazendo a gente se fortalecer. Então, como a professora Adriane disse, tem tudo essa questão do reconectar com o feminino, e esse feminino, ele vem muito juntinho com o masculino, né? Então, é o que a gente vai conversar hoje, né? Essa palestra de hoje, especificamente, o tema é a importância do toque e a ação do feminino na relação com a família. Então, quando a professora Adriane convidou, né, eu e a professora Juliana, para a gente ter essa conversa, é uma conversa mesmo, fique todos à vontade para participar e questionar. Eu fiquei perguntando em vários aspectos quais os principais itens que a gente levantaria nesse debate, né, nessa conversa. Porque essa ação do feminino, ela é uma ação muito ampla, né? Quando a gente fala do feminino, isso a gente debateu desde o início. O feminino não é só a mulher em si, né? Como gênero, né? Como a natureza coloca como biologia, né? A gente engloba o feminino nos aspectos de todas as contrariedades, né? O yin e o yang, o masculino e o feminino, as coisas que se completam e, ao mesmo tempo, são os contrários. Então, eu acredito que, mesmo na nossa sociedade, quando a gente coloca o feminino, a gente sabe, de uma forma geral, a gente coloca o pai ou a mãe no aspecto familiar, e é isso a gente vai conversar hoje, né, nessa família, nessa ação da família, mas a gente sabe que o pai, o homem, de uma forma geral, independente do sexo biológico, ele tem as suas características, né? E a mulher também tem as suas características. Então, é disso que a gente vai conversar. Peço licença também para que isso seja de uma forma ampla, né? A gente sabe que hoje em dia a família, de uma forma geral, a gente conversou nisso aqui nas outras reuniões, família tradicional, e hoje em dia a gente sabe que tem as outras escolhas de cada indivíduo, né? E também vai gerar as famílias com todo o acolhimento, com todo o amor, e os filhos que vêm desses frutos. Então, independente da escolha do nascimento biológico, né?
perante a sociedade, a gente sabe que esse aspecto feminino é o aspecto de acolher, é o aspecto de aconchegar, né? É o aspecto de maternar, né? E aí eu também fiquei pensando assim, nossa, mas eu acho que até precisava de pessoas muito mais experientes nesse aspecto de maternar, porque eu ainda estou assim, lá no começo da caminhada, né? Mas a gente vai contribuir com o que a gente já caminhou até aqui, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho os slides, e aí, como eu sou professora também de fisiologia, de fisiopatologia, e a parte realmente dos estudos e dos conhecimentos, a gente gostaria de puxar um gancho para realmente o que a área da saúde, o que a massagem ou o que o toque realmente traz para a gente como contribuição para essa qualidade de vida da família. Então, além do aspecto, né, familiar e de aconchego, aonde que é o toque, aonde que é a massagem, a gente vai falar o toque no sentido global, geral, de aconchego, de massagem, né, de atenção e desse conforto, mas fisiologicamente, aonde que a massagem, uma técnica sistemática, com movimentos, com manobras, pode realmente gerar todo um bem-estar e uma qualidade de vida, seja para a mãe, seja para o pai, seja para os filhos, seja para uma pessoa, para os avós, ou para uma pessoa idosa, que a gente sabe que o círculo familiar, ele... Deixa eu só fechar aqui o áudio aqui. A gente sabe que o aspecto familiar, ele envolve... fechou. Envolve muitas pessoas dentro desse círculo, né? Até porque quando a gente é mãe ou quando a gente vive, né, esse lado do amadurecimento, a gente recorre às nossas mães, às nossas avós, e a gente tem como exemplo como elas seguiram, né? E até foi isso debatido nas outras palestras, né? Como fazer com que tudo isso gere talvez uma segurança para que você possa caminhar com a sua família da sua forma, né? Na sociedade atual, a gente sabe que as mães, as avós, vêm com uma bagagem muito diferente de sociedade, né? No lado do aspecto profissional da mulher, e esse acompanhar, né? Essa caminhada também envolve o lado, né, do casal, do homem, das atividades que o homem fazia antigamente, como é diferente agora, das cobranças atuais. Então, eu acredito, né, e é isso que a gente vai discutir aqui, que a massagem ela é muito valiosa para contribuir e contemplar todos esses aspectos que a gente vai permear hoje, né? A massagem é um grande trunfo que a gente tem e que a gente precisa recorrer mais vezes no sentido de dar um suporte, né? De ser um lugar que você pode reconfortar, se repensar. É um momento ali que gera muito, talvez assim, um fôlego, né? Um respiro. Então, eu vou fazer a propaganda da massagem aqui, né? Para a gente realmente divulgar esse lado e para que, a Gleice, é um momento de relaxamento mesmo, porque, Gleice, todo mundo, né? A gente não está numa sociedade que volta muito para os cuidados de relaxamento, né? E a gente precisa começar a aprender isso, para a gente começar a suportar mais as coisas com uma certa leveza, ainda mais que a gente está numa sociedade onde existe cobrança em todos os lados, né? Então, quando a professora Adriane falou dessa palestra, eu fiquei pensando assim, que talvez essa nossa conversa seria a resposta de uma pergunta, né? Como que o toque ou a massagem, né, de uma forma geral,
pode fortalecer os laços familiares, né? Como que a gente pode fortalecer a nossa sociedade perante o que a gente vive e o que a gente pode realizar com os nossos filhos ou com as pessoas que são dos laços familiares, né? A gente também considera amigos do laço familiar, amigos, né, colegas, né? Intimidade, conexão, aconchego. Então, eu vou começar a apresentar aqui os slides, mais para a gente acompanhar um pouquinho esse pensamento e poder contemplar um pouquinho essa parte do toque. Então, eu falei já aqui, né, da importância, eu coloquei essa figura, a importância do toque e a ação do feminino na relação com a família. Essa figura é uma figura muito bonita, né, porque é uma mulher com seus cabelos representando as raízes da árvore, né, e quantos frutos ela dá, quantas flores, né, e aí um universo enorme aí de uma natureza muito rica, e aonde vem esse instinto todo, né, da mulher, do maternar, do cuidar, né, de ser uma fortaleza no sentido de parir, de conceber, de gestar, né? A gente sabe que quando a gente fala de filhos, envolve um aspecto muito grande, né, desse instinto materno mesmo, né? Então é disso que a gente vai estar falando hoje. E aí, essa proposta que eu convido vocês a refletir, né? Como que o toque pode fortalecer os laços familiares na sociedade atual? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque agora no início vocês falaram da pandemia e do Covid, e eu acredito que hoje, mais do que tudo, né? Mais do que sempre, no nosso retorno, nas nossas atividades, a gente vai ter que ter esse olhar diferente, porque a gente ficou sem o toque, né? A gente ficou banido aí dessa convivência física, desse contato físico, que faz muita falta. Então, aí eu acho que seria até uma outra palestra, né, falando do aspecto do Covid, né, do coronavírus, mas no aspecto familiar mesmo, as crianças ficaram carentes disso, dos contatos, né, com pessoas de fora. A mulher, de uma forma geral, ela ficou sem contato com amigas para trocar essas trocas de experiências, né? O homem também, né? Essa parte de contato com pessoas de fora da família. Então, eu acredito que o toque, de uma forma geral, ele vem no movimento de restaurar, né? No movimento de reequilibrar. E aí, para a gente falar do toque e da massagem, a gente precisa pensar um pouquinho em todos esses aspectos que eu conversei com vocês, né? Nesse lado feminino da natureza, que é o instinto da mulher maternal, essa proteção que a mulher tem, né? A cria, esse conforto, o amor, essa fortaleza que eu comentei, né? A mulher e a mãe nesses tempos antigos versus esse tempo atual, que a gente vai falar um pouquinho, e os parâmetros que a gente vive, né, ou as experiências que a gente tem também vão se acumulando e mostrando que na educação dos filhos, da família, a gente vai contando com esses apoios, né? São os apoios dos exemplos que a gente teve, né? E se a gente quer seguir esse exemplo ou não, né? Esse papel da figura papel masculino, né, ou papel da figura paterna, que também vem sempre junto com esse movimento de prover, da questão financeira, né, do guardar sentimentos, guardar emoções, né, como era antigamente dos nossos avós, e tudo isso o homem vai também acumulando essas tensões.
e a gente sabe que o homem não tem que ser forte sempre, como ninguém tem que ser forte sempre, né? E a criança, que envolve, uma forma geral, a criança envolve muitas descobertas e muitos desafios, né? Então, às vezes a gente fala assim, ai, como é fácil ser criança, né? Ai, não precisa se preocupar com nada. Quando a gente tem os filhos pequenos, a gente sabe que não é bem assim, né? A criança, ela tem as suas inseguranças, ela tem as suas descobertas, né? Ela tem os seus desafios, e é um papel muito importante. O pai, a mãe, a família, de uma forma geral, está com esse olhar voltado para a criança, né? Esse olhar voltado para a atenção ao que ela realmente está precisando, né? E a esse conforto que a gente pode dar, né? Esse acalento. E a massagem pode trazer esse lugar de aconchego para todas essas pessoas da família, né? Então, falando um pouquinho dessa prática do bem-estar, que é a massagem, né? Ela pode gerar um relaxamento para toda a família, né? Esse acolhimento físico, esse acolhimento de emoções, esse relaxamento físico, né? Esse relaxamento mental, né? E seria muito gostoso se a gente conseguisse fazer uma sessão com todo mundo da família, né? Uma clínica onde tivesse todos sendo atendidos, né? No mesmo momento. E que depois dessas emoções que vieram no momento da massagem, que elas pudessem ser compartilhadas e exteriorizadas, né? Talvez aí venha a prevenção de doenças, como nós conversamos muito com os alunos, né? E na sociedade que a gente vive, como prevenir essas doenças, né? Talvez essa construção de agora de uma sociedade para um futuro melhor possa vir no início da base nesse aspecto aí, né? Da prática do bem-estar para todas as pessoas da família, né? Então, falando um pouquinho da massagem, eu acho que eu pulei só um slide aqui. Deixa eu só voltar aqui, que eu queria falar do toque. Ah, não, é esse mesmo. A massagem como instinto, ela vem, né, do ato da gente cuidar daquela região que foi lesionada ou um possível ferimento, né? Então, a gente sempre brinca com os alunos que a massagem... Eu estou escutando um barulho aqui, eu não sei de onde aqui é. Não sei se será que precisa fechar o fone para não sei, atrapalhar, não sei. Pode, tá normal o som, tá tranquilo, pode ir. Então tá. Então, a massagem, ela vem do instinto, né, da pessoa. O que a gente faz? A gente brinca com os alunos, né? Aí, quando a gente bate o dedinho lá na cama, na beirada da cama, ou bate o dedinho no móvel, né, que dói bastante, a gente aperta, segura e já faz o movimento ali de massagear, né? Tudo isso é por quê? Porque instintivamente, né, os animais, de uma forma geral, a gente vê isso muito no cachorrinho, né, no gato, que lambe ali a região que está em volta do ferimento, né? Isso é por quê? Porque a dor que foi gerada ali, a gente precisa, de uma certa forma, tapear essa dor, né? Então, instintivamente, a gente aperta, massageia, para que os estímulos gerados pelo toque, né? No caso, o lamber, né? O animal no geral, para que esses estímulos cheguem mais rápido aos centros superiores, sistema nervoso central, e a gente como se tapeasse aquele sentimento de dor que foi gerado ali numa lesão, ou num trauma, ou numa batida ali, né? Então, é assim que a gente foi programado perante a natureza, né? Esse toque, ele chega mais rápido. Então, esse impulso do toque chega mais rápido. E é aí que a gente vai
dar as mãos para as técnicas manuais, né, de uma forma geral, a massagem, para que nos auxiliem na redução das nossas dores. Então, quando a gente fala de massagem, a gente precisa entender um pouquinho da pele, né, do toque no geral, para a gente conseguir entender essa profundidade, né, do quanto isso pode gerar esse bem-estar. E a nossa pele, ela é o maior órgão do nosso corpo, né? Ela reveste aí o nosso corpo, dividindo o meio interno e o meio externo. Né? É pela pele que a gente sabe o que é a gente e o que não é. Né? É pela pele que a gente tem as nossas relações com o meio externo. Né? E ela vai assegurar as nossas funções biológicas. Então, a função da pele para o indivíduo, para o ser humano, são funções importantíssimas, né? De proteção, de barreira contra bactérias, de barreira contra micro-organismos, né? Essa parte de fazer toda a parte de excreção de substâncias que já resíduos metabólicos, né, que a gente já não utiliza através do suor, através da regulagem da temperatura, né, pela questão aí do frio e do calor, né, perante o ambiente que a gente está. Então, as funções da pele, o isolante térmico, né, por meio da camada de tecido gorduroso, a gente também faz esse isolante térmico, podendo proteger os nossos órgãos, né? Então, a pele tem uma série de funções importantíssimas, né? E uma das funções da pele, né, que é a que a gente vai se ater aqui agora, né? Além da que eu estou pensando aqui, se eu esqueci alguma, a parte imunológica, né, que eu falei para vocês da barreira, mas a que a gente vai se ater agora é no sentido da sensibilidade, né, e da recepção de informações que vêm por meio do toque. Né? Então, essa sensibilidade, esse aspecto sensorial da pele, nos permite reconhecer o toque de uma forma geral, e aí, no caso, a massagem de uma forma terapêutica. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais como que a massagem pode nos auxiliar nesse bem-estar, eu queria mostrar, né, para vocês esse aspecto um pouquinho da fisiologia e da biologia, de como a nossa pele é cheia de estruturas que vão fazer o reconhecimento do toque. Né? Então, a gente tem algumas estruturas, de uma forma geral, assim, vou falar brevemente, né, anatômicas, que são estruturas que vão levar essa informação para o nosso sistema nervoso central do que estamos sentindo, né? Seja um toque superficial, seja um toque um pouco mais profundo, né? Seja a temperatura gelada ou frio, seja porque que uma formiguinha, né? Eu acho isso tão incrível, né? Como a gente reconhece que uma formiguinha está passando lá na nossa mão, né? Esse aspecto de gerar esse reconhecimento sensorial da pele é grandiosíssimo no sentido de você distinguir o que é cada coisa. Mas para a gente distinguir cada coisa, a gente tem essas estruturas biológicas, anatomicamente, cada uma de uma forma, para que gere esse reconhecimento lá no nosso cérebro e a gente saiba, olha, né, no sistema nervoso central como um todo, olha, é uma formiguinha que está passando aí, né? Ou olha, é a massagem, drenagem linfática, né? Hoje eu estava conversando sobre a drenagem com os alunos. Ó, é uma pressão um pouco mais forte para você relaxar a musculatura, né? E nisso vem também essas informações, esses receptores, né, essas estruturas, receptores também de dor.
Então, eu coloquei aqui os nociceptores, são essas estruturas que vão levar a informação de dor, né, em lesões teciduais, em traumas, né, em ferimentos, e os mecanorreceptores da pele vão levar essa sensação do tato, da pressão, da vibração, né, do toque mais superficial ou do toque mais leve. E aí eu trouxe a nível de curiosidade, eu sei que às vezes tem algumas pessoas que não são nossos alunos, né? E para ter um pouquinho desse conhecimento, né? Como a natureza ela é muito perfeita no sentido das estruturas anatômicas e do seu funcionamento, a gente tem esses mecanorreceptores que vão fazer a distinção aí, né? Da forma e do toque, tá? Então, aqui a gente tem os discos de Merkel, ou células de Merkel, que são responsáveis por levar essa informação da sensibilidade tátil, da sensibilidade do toque, tá? E a gente tem os corpúsculos de Messner, que é essa estrutura aqui que leva os toques, a sensibilidade dos toques leves, tá? A gente tem outros que levam a do frio, né? A das vísceras e das articulações, né? As terminações nervosas livres, que são essas daqui que recebem a recepção da dor, que são os nossos receptores, né? Aqui eu tenho até uma figura do folículo piloso, quando a gente sabe que tem uma inflamação, às vezes, de um pelo e dói. Então, é assim que a gente vai entendendo um pouquinho melhor a anatomia, né? E aqui nessa figura, a gente tem os discos de Merkel, que é essa estruturinha aqui, e o corpúsculo de Messner, que é também essa daqui, parece meio que um algodãozinho, que vai reconhecer os toques leves e a pressão bem sutil que a gente vai conseguir proporcionar na massagem, né? Então, qual que é a ação da massagem no nosso corpo físico, né? Eu tenho os efeitos mecânicos e tenho os efeitos reflexos. Os efeitos mecânicos, eu vou aumentar a circulação local, nutrir melhor o tecido, diminuir a tensão do músculo, né? Diminuir ali a retirada dos resíduos metabólicos, né? Das toxinas que ficam acumuladas ali. E eu tenho a liberação de substâncias de bem-estar, que é isso que a gente está querendo, né, nos dias de hoje. É isso que a gente quer para a família toda, né? Ter esses efeitos reflexos, né? Ter essas substâncias que são as substâncias do prazer, as substâncias importantes para a gente conseguir ver a alegria na nossa vida, para a gente conseguir ver as coisas de uma forma mais leve, para a gente ver motivação na nossa vida. Então, a gente tem essas liberações dessas substâncias pelo meio da massagem, né? Em resposta às manobras e as técnicas de massagem. E essa modulação da dor, retirando essa sensação tão dolorida. E aí você vai conseguir levar um conforto maior para esse indivíduo, né? E principalmente se é uma filha que faz a massagem na mãe, né? Aí a gente vai ter mais ainda esse aconchego e essa resposta do nosso corpo, né? De uma forma geral, eu não vou me ater muito a isso, mas a gente sabe que o relaxamento profundo do indivíduo, né, do ser humano, ele é ativado, né, por meio do sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em parasimpático e simpático, e a gente tem todas as ramificações e as ligações do sistema nervoso central, né, de centros relacionados às nossas respostas, inclusive as respostas do sistema endócrino, hormonais. Então, a gente tem o hipotálamo, né, que é bem na região onde eu estou mostrando aqui, meio que central, e a hipófise, né, que é uma das glândulas principais que regulam muitos hormônios do nosso corpo e que vai fazer essa mediação, né, entre o sistema nervoso
autônomo e o sistema endócrino, integrando todas as nossas sensações, todos as nossas secreções biológicas, os hormônios, inclusive quando a gente está com as emoções ou com sentimentos um pouco mais abalado, né? Essa parte de se sentir, né? Melhor ou não tão bem assim, né? É o hipotálamo, né? Por meio do sistema límbico, que a gente não vai se ater aqui, mas para vocês se situarem, que rege todas essas partes dos impulsos nervosos e vão fazendo essas conexões cerebrais para que ocorra esses ajustes, né? Tanto a parte visceral como a parte somática do nosso corpo no geral. E aí a massagem ela vem estimulando o nosso funcionamento no sentido de levar a uma calmaria, né? Ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático ou inibir o simpático, no aspecto de diminuir os batimentos cardíacos, diminuir a frequência, né, cardíaca, a frequência respiratória, levar a um aconchego até que o indivíduo consiga dormir durante uma massagem, né? Eu falo que quando a gente dorme é o nosso máximo de relaxamento, né? Ninguém vai dormir se não tiver relaxado. Né? Então eu falo que, nossa, quando a gente tem uma pessoa dormindo na massagem, né, na nossa terapia, quão grandioso é isso nos dias atuais, né? Então, de uma forma geral, essas emoções internas, e aí tem a ver com o hipotálamo, com a hipófise, com nossos hormônios, né? Essas sensações de medo, de ansiedade, de expectativa, tudo isso pode ser contemplado ou aconchegado no momento de uma terapia da massagem, né? Então, de uma forma geral, coloquei uma mensagem aqui, né? A massagem faz bem para o corpo e para a alma, né? Para a alma, para o espírito. Eu acho que ela dá uma pausa, uma respiração para a gente, né? É o momento que a gente precisa se encontrar mais conosco mesmo, né? Então, eu coloquei aqui, agora falando um pouquinho específico da massagem, sobre como a gente pode contemplar essas pessoas importantes do nosso laço familiar, né? Que seria o tema dessa palestra, né? A massagem, de uma forma geral, em crianças, a gente fala em crianças, mas desde o bebê, e a gente tem a Chantala, que é uma massagem mais específica nos bebês, mas a gente tem vários outros tipos de massagem que podem ser realizadas nas crianças, de uma forma geral, né? Mas que trazem benefícios enormes físicos, né? E também de comportamento, né, nas crianças. Então, a gente sabe que nos bebês, eles sofrem muito com as cólicas, têm uns desconfortos abdominais, né? As mamães aí que acabou recém-nascido, a gente sabe que é um vínculo materno que gera, né, entre a criança e o bebê, a amamentação, ou mesmo as mamães que não amamentam, o fato de você dar o leite, né, na mamadeira, o fato de você olhar para a criança, né, dar esse olhar doce para a criança, como interagir com ela no seu crescimento, nas suas descobertas. Esse ato, né, ele gera todo um estímulo para o desenvolvimento infantil. Né? E esse estímulo do desenvolvimento faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Que ela pode ser, ela sentir esse amor, né, familiar. Isso pode ser a avó que faz a massagem, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser até uma irmã mais velha, né?
esse vínculo gera esse amor próprio, essa autoestima da criança, que com o crescimento ela vai cada vez se sentir mais segura, né, e confortada. E a gente sabe dos reflexos da massagem, inclusive no sono, né? Tem muitos bebês que demoram muito para dormir, as mães ficam acordadas nas madrugadas. Então, olha que legal, né? Faz o bebê a massagem e depois a mãe também vai receber a massagem para a mãe dormir, né? Então, a gente tem as massagens nas crianças maiores. A gente tem alguns estudos que levam a esse reconhecimento por meio de questionários, né? Essa melhora da confiança, do autoconhecimento do adolescente, das crianças um pouco maiores, esse enfrentamento, né, das etapas, das fases da vida da criança, né? A gente fala criança, mas a criança tem muitos desafios, né? Tem a época do desfraude, tem a época de tirar a mamadeira, tem a época de tirar a chupeta, né? Tem a época de passar no vestibular depois, né? Tem a época de você se alimentar sozinho. Então, a gente sabe das fases do desenvolvimento da criança, né? E essa ansiedade e como lidar com as frustrações. Eu penso que, hoje em dia, a sociedade, em relação à frustração para a criança, né? Os brinquedos, os jogos, essa parte de tudo ser imediato, de tudo ser para agora, a parte tecnológica do celular, a parte do computador, o YouTube, né? Tudo isso vai gerando comportamentos na criança onde ela não se frustra, né? Onde ela tem tudo imediato, tudo fácil, tudo rápido. Eu penso que é um desafio grande para os pais a educação nesse aspecto. E a massagem, ela pode reconectar tudo isso, né? Levar essa calma, levar você mostrar isso para a criança, né? Sem falar das prisões de ventre, das crianças com necessidades especiais, né? As fases do crescimento das crianças. Aqui em casa, a minha filha tem muita dor no calcanhar, que é a dor do crescimento, né? E a gente vai, filha, vamos lá, vamos fazer massagem, né? Isso é um conforto, porque a gente sabe que o crescimento não tem jeito, né? Vai crescer. Até os ossos terem essa maturidade, não tem muito o que fazer. Então, o que a gente pode fazer? Proporcionar mesmo um relaxamento ali, melhorar a questão da tensão do músculo, levar mais oxigenação, aumentando a circulação local, e vai levar essa resposta da criança um pouco mais, um pouco melhor, né, no bem-estar geral, né? Eu estou falando aqui, mas a gente tem muitos estudos e muitos TCCs lá no Instituto, que a gente tem essas comprovações e a gente enxerga esse lado bom, né, da massagem. Foi de uma enfermeira. Só um minutinho. O segundo da mãe. Rodrigo, eu acho que vamos assistir, Neuci. Aí eu já Bem-vinda, filha. te respondo, tá? O mundo é duro e frio, mas um colo nos ajuda a passar por tudo isso. As crianças acreditam que um colo cura qualquer coisa. Um joelho ralado, uma saudade, uma febre, as decepções da vida. E enquanto o colo cura a criança, cura também o pai. Para os que não receberam colo quando eram crianças, dar colo é cura, é recomeço. Para os que tiveram colo quando eram pequenos, é retribuição. Quando precisam de mim, abraço as minhas filhas como a minha mãe me abraçou. Nossos filhos aperfeiçoam o nosso abraço. Quando abraçamos nossos filhos, abraçamos também a nossa mãe, agradecendo por tudo o que fez por nós. Quando um pai abraça um filho, ele abraça ele mesmo. Cura traumas, mágoas, lembranças tristes. O colo é demarcação, solo sagrado, onde mal nenhum pode entrar. É ninho, local seguro de consolo e recuperação de forças. Colo é dar exemplo, colo é deixar herança, colo é perpetuar uma mensagem palpável
de bondade e de amor. O resumo da primeira infância é isso: brinca, 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 chora, colo. Depois recomeça. Brinca, 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 chora, colo. E assim por diante. Diversão e machucado, é isso que nos espera durante toda a vida. E colo. Não pode faltar o colo. É lindo esse vídeo. Eu acho que eu vou pedir para a Adri, é que o comecinho eu estava falando ainda, não sei se vocês conseguiram ver. É lindo esse vídeo, eu tinha pedido para a Adri, até mandei, põe de novo o vídeo, né? Essa forma de enxergar, né? A criança, ele só um pouquinho, se ele fala desse fluxo da criança, né? A criança brinca, 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 cai, machuca, né? E é o colo que vai dar esse aconchego, né? É o colo em todas as suas formas, né? É o colo da atenção, é o colo da conversa, é o colo do aconchego, é o colo, né, de você demonstrar que você está ali, né? Esse colo que é o importante para uma criança crescer sabendo que ela está segura, mesmo com as inseguranças. Então, eu gosto muito desse vídeo, eu já assisti muitas vezes, dá até uma respirada assim para a gente, porque todos nós precisamos de colo, né? Mesmo quando a gente já não é mais criança. Eu acredito que as circunstâncias da educação na criança podem sim influenciar nesse crescimento, mas eu também acho que a gente não pode também achar que é tudo muito perfeito na família, tudo um mar de rosas, tudo sempre certinho, tudo flores. Então, esse amadurecimento também vem da própria pessoa de talvez resgatar o que ele precisa resgatar, então, às vezes, um psicólogo, às vezes, uma terapia, né? Eu sei que os homens, de uma forma geral, eles são mais resistentes para falar, para se expor, às vezes, para ir numa terapia, mas, às vezes, a massagem libera essas tensões acumuladas dele, né? E às vezes essa sua cobrança também pode ajudar a aliviar, né? Porque essa cobrança que a senhora tem, assim, a senhora educou eles muito bem, ele é uma pessoa formada, como você disse, trabalhador. Então, muito provavelmente, a gente não sabe dizer se teve interferência ou não, influência ou não. Esse é o caminho que todo mundo vai seguir, né? O ser humano é assim, a gente vai por uma linha. Como seria a outra? Nunca a gente vai saber, né? Uhum. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, eu acredito, assim, que seria legal você dar essa ideia para ele da massagem, né? Porque a massagem, por mais que a gente acha que ela é só um toque ou ela é só a parte muscular, né? Ela dá abertura para esses questionamentos retornarem. Então, eu acho que vou entrar nesse link com o meu próximo slide que eu ia falar, né? Esse nosso perdoar-se, esse nosso acolher a nós mesmos, né? Porque eu tenho muitas questões, assim, como mãe também, que eu me comparo algumas coisas às gerações anteriores, e são sentimentos que a gente se cobra muito. Ai, por que eu não sou assim? Por que eu deveria ser assado? Por que eu não dou o meu máximo? Ou quando dá o máximo, ai, eu estou dando tanto máximo que eu não estou fazendo o resto, né? Então, assim, o ser humano, ele é um pouco isso, né? Em todas as suas vertentes, a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode. Então, a gente tem isso na nossa vida, né? As situações difíceis que a gente tem que encarar, ou as situações do dia a dia, que podem parecer difíceis, dependendo das circunstâncias de que cada pessoa vive, elas são enfrentadas da forma que foi, né? Então, aí vem esse meu outro slide, e aí, antes de eu começar esse slide, eu quero que a Adri mostre o outro vídeo, que é o vídeo das mães. Esse vídeo é muito bonito, eu me
me emociono muito toda vez que eu assisto. É uma música, tá? De uma cantora, e ela fala que a imperfeição da minha mãe, ela é sagrada. Porque a gente, todos nós somos imperfeitos, e essa imperfeição é sagrada, né? Porque é a natureza, né? É o que nós, como seres humanos, somos. Então, esse vídeo, nós vamos colocar esse vídeo e a gente vai continuar refletindo. Eu acho que a Renata pediu para falar, mas vamos ver o vídeo? Isso, Pode isso. ser? Tá. Nós vamos acabar a palestra, aí eu paro de gravar. Tá, aí nós vamos ter uma roda de conversa, tá? a gente está falando... Esses vídeos vão para o YouTube, a roda de conversa a gente não põe, tá? Mas vocês anotem tudo que vocês escutaram da professora Tati, da professora Ju e das experiências que vocês têm para colocar, tá? Nós vamos conversar bastante. Então, é da mãe agora, né? Da mãe. Eu vou sair e volto daqui a pouco de novo. Tá. Eu custei a entender que a minha mãe é tão imperfeita como tudo que eu conheço. Eu achava que ser mãe era a conquista de quem tem a perfeição. Mãe não tem o mesmo direito de errar. Mãe nasceu adulta e sabe no que dá. A vida e seus mistérios diante de uma mãe são coisas de simples resolução. Mas um dia, cavando minhas entranhas e aprendendo a aceitar minhas vergonhas, entendi que como eu, imperfeita é minha mãe e sagrada é a sua imperfeição. Oh mãe, se nas suas águas eu nadei, oh mãe, e hoje minhas águas eu cantei, é porque o seu amor me inundou de mim. Oh mãe, se ontem eu não sabia agradecer, oh mãe, é que eu mesma precisava amanhecer pra entender que sou pequena, grão de areia nessa arena que é viver. Eu custei a entender que a minha mãe tem uma criança que não eu, e que lembra sua infância que doeu na musculatura forte do coração de mãe. Se hoje eu tenho que me maternar e com muita paciência me ver errar, preciso me lembrar que dentro da minha mãe também mora uma menina de triste olhar, porque um dia, cavando minhas entranhas e aprendendo a aceitar minhas vergonhas, entendi que como eu, imperfeita é minha mãe e sagrada é a sua imperfeição. Oh mãe, se nas suas águas eu nadei, oh mãe, e
hoje minhas águas eu cantei, é porque o seu amor me inundou de mim. Oh mãe, se ontem eu não sabia agradecer, oh mãe, é que eu mesma precisava amanhecer pra entender que sou pequena, grão de areia nessa arena que é viver. Então, é lindo demais esse vídeo. Eu fico muito emocionada, né? Porque ela fala, né, que se é nas suas águas eu nadei, é porque o seu amor se inundou de mim, né? Então, mesmo na sua imperfeição, a sua imperfeição é sagrada, né? Que é um lugar de a gente coloca a nossa mãe, né? Numa perfeição. E a gente esquece de ver que a mãe é ser humano, né? E que é muita emoção, né, a Fernanda? Ela é perfeita da forma que ela é, né? O melhor que ela fez, do jeito que ela pôde fazer, naquelas circunstâncias. Então, e fala que nós somos um pequeno grão de areia nessa vida, né, nesse mundo, não sei o que é viver, né? Que a gente vive, né, nesse mundo e a gente é um pequeno grão de areia. Então, eu acho que, continuando um pouquinho a palestra, eu acho que nós vamos ter que fazer vários cortes das palestras aí. Vou colocar aqui para continuar. É isso, né? Porque assim, eu penso muito, já falando um pouco do slide agora. Ô, Tati, você quer que eu projete para você interagir com o pessoal? Acho que é melhor. Pode ser. Uhum. Eu vou projetar aqui, então. Tá. Esse aspecto das gerações anteriores, da mulher, né? Agora a gente falou das crianças, da família, agora a gente vai falar da mulher e da mãe, né? Dos avós, né? Eu vejo que, assim, as gerações anteriores dos nossos avós, né? Eles tinham tantas atribulações, assim, as famílias eram muito juntas, eram muitas crianças. A minha família é italiana, né? Então, assim, eram famílias juntas, muita criança, e fazia almoço, e trabalhavam muito dentro de casa. E eles era um outro tipo de dedicação de hoje, né? E eles se dedicavam muito à família. Só que quando a gente vai conversar, às vezes, com pessoas mais idosas, a gente já teve projetos aqui que são em asilos, né? Em lares, em pessoas mais idosas, eles falam: nossa, eu não me dediquei aos meus filhos, né? Eu conheço várias pessoas assim. Então, assim, mas eu falo, como não se dedicou? Você fez tanta coisa, né? Eles era costura, era comida, era roupa, né? Então, assim, essa geração também não sabe relaxar. As mulheres, elas viviam de uma forma muito cobrada pelos maridos, pelos homens, né? De uma forma com que a educação era muito ligada, assim, à mãe, e o homem tinha que trazer o dinheiro, o sustento. Então, se a criança tinha algum desvio ali de comportamento ou alguma coisa, era culpa da mulher, né? Eu enxergo essas gerações antigas que as mulheres também sofriam bastante com algumas coisas que a sociedade colocava, né? Então, eu acredito, eu coloquei assim, cuidar da filha e da mãe e também da avó, porque esse resgate é muito importante, necessário. Quando a gente vai ver as avózinhas lá nos asilos, eles se sentem abandonados, né?
por ter se dedicado tanto e talvez não ter um reconhecimento, né? Então, eu coloquei ali, né? Gerar um filho é gerar uma família, é criar, é educar. E quais são os valores que a gente quer hoje, pensando, né, nessa proposta desse evento, para uma sociedade daqui 20, 30, 40 anos, né? O que a gente está plantando, né? Quais são as circunstâncias que a gente está buscando nesse equilíbrio ou nesse reequilíbrio para a gente se estruturar melhor para as nossas filhas, né? A gente viu na reunião passada esses exemplos, né? As filhas hoje em dia como estão? Estão trabalhando, coisas que às vezes as mães não faziam, não trabalhavam fora, né? Desculpa, a mulher sempre trabalhou muito, né? Não trabalhavam fora, né? Não tinha esse reconhecimento financeiro, mas sempre trabalharam. Então, hoje em dia, as gerações estão mudando, mas ainda existem cobranças, porque a gente tem os nossos modelos. E aí é onde, mais uma vez, né, eu coloquei ali a profissão, a família, a dedicação, o tempo que você tem com a criança, com o seu filho, né, os finais de semana. Outro dia eu estava lendo um livro muito bom, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas é o nome do livro, mas ele falava disso, né? Que o tempo que você tem com o seu filho, como que qualidade não é quantidade. Muitas pessoas me falam isso. Mas aí eu me questionava assim, mas se eu não tiver a quantidade, como que eu vou mostrar a qualidade? E aí eu ficava eu me questiono muito isso, que o exemplo que você tem, ou o tempo que você passa, é que vai ensinar a criança mais do que tudo. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vê coisas que a gente começa a fazer que nossas mães faziam e que elas não sentaram e ensinaram, elas simplesmente faziam. E a gente replica aquilo como uma forma de, bom, é a forma que eu aprendi, ou é a forma que eu enxerguei, né? Ou é o que funcionou, né? O que funcionou na época. Então, eu coloquei ali, né, grandes desafios da sociedade atual. As palestras anteriores também, né, essa questão dos direitos das mulheres, né? Tudo isso engloba esse aspecto, né? E, mais uma vez, recorrendo à massagem, né? Coloquei ali, a massagem e o toque são lugares de reflexões, é uma pausa, né? É um limite que você coloca ali, né? É um acolhimento próprio, uma reestruturação, uma restauração. Às vezes você não está falando para ninguém, mas você está sentindo aquela emoção, né? E a gente vê muitas pessoas sendo tratadas pela massagem que choram durante a técnica, durante ali a terapia, né? E eu acredito assim que esse choro é uma liberação dessas emoções, né? Que é um momento que você está buscando e que às vezes no seu dia a dia você não tem e que é importante ter. Então, assim, essas diferenças culturais da mãe, da avó, né? Valorizar-se, perdoar-se, né? Se reequilibrar. É isso que esse vídeo me traz, né? E aí ela coloca as menininhas, as filhas pequenininhas ali também, as flores, né? Tudo faz parte desse ciclo, né? Que a gente vai vivendo, né? Pode passar, Adri, o outro slide. E aí, em contraproposta aí, vem também o lugar do homem, né? Porque o homem, ele vem também dessa autoridade, da sociedade patriarcal, do financeiro, do ser sempre forte, e quando a gente vai fazer massagem nos homens, a gente vê quantas tensões que eles têm musculares, né? Quantas regiões de ombro, de musculatura de trapézio, lombar, quantas dores lombares a gente observa nas pessoas. E será que não vem desses sentimentos ou dessa junção, né,
do prover, do autoritarismo, né? Então, vem aí junto também essa massagem, que é um lugar de diminuir as tensões, diminuir as dores, de restaurar, de repensar, né? De reajustar, de dar um ânimo e de buscar energia, que você fala, meu Deus, eu preciso de mais energia, onde eu vou encontrar? Vou na massagem. Vou na massagem, né? Então, assim, não é puxar a sardinha da massagem, mas, gente, a massagem é tudo que há de melhor no universo. Se todo mundo buscasse a massagem, a gente teria uma qualidade de vida muito melhor, né? E esses laços familiares também, né? Para a gente gerar esses valores importantes. O que é? É ter paciência, é conversar com o filho, né? Outro dia eu estava vendo uma psicóloga conversar sobre a educação dos filhos, e aí ela fala, né, que você não pode, às vezes, por exemplo, cobrar do filho um castigo, ou você tem que fazer com que ele enxergue o real valor daquilo, né? E a gente não foi educado assim, a gente foi educado assim, olha, se você não fizer, você vai ficar de castigo, né? Então aí vem aquela outra contraproposta. Será que o que eu estou fazendo, que é o novo, que talvez eu não conheça, vai gerar frutos bons lá, né? Ou, eu vou ser muito permissiva, eu não estou conseguindo dar limites para o meu filho, né? A gente sabe que na educação é difícil essa construção, essa balança aí. Então, eu não quero me postergar muito, eu acho que a gente vai ter muita conversa pela frente, esse era o último slide, e eu só queria deixar agora mais um vídeo, que é o último vídeo, prometo, que é bem legal, que fala do otimismo, né? Da alegria de viver, dessa parte de um lugar que, mesmo com os desafios, mesmo com as nossas questões, os nossos questionamentos, esse lugar alegre de viver, que a gente tem que levar a alegria, né? A gente tem que ter esse ânimo, né? Esse impulsar aí. E aí esse vídeo é até engraçado, ele fala bem isso, que é o lado otimista e o lado pessimista das coisas, né? E como a gente vai querer encarar, né? Pessimismo ou otimismo? Às vezes a forma com que a gente vê as situações ou a forma com que a gente fala das coisas também já vai gerar esse otimismo ou esse negativismo, né? Então essa é a mensagem final desse vídeo e depois a gente abre aí para nossa conversa, não sei se depois a Ju ou a Adri, mas vamos ver então o vídeo, tá? Pode passar, Adri. Vou sair e já volto de novo. Tá. Esse vídeo... eu vou levar gancho, porque eu vivo saindo e entrando na sala, né? Esse vídeo é bem legal. Ele é descontraído, tá? Você já reparou que quase tudo tem dois lados? Comparação, o lado ruim e o lado bom. E o que diferencia o pessimista do otimista é só o jeito de falar. Olha você vê, o pessimista deixa o lado ruim por último. E o otimista fala o ruim primeiro e deixa o melhor por último. Presta atenção. Quando vai falar de filho, o pessimista fala: é uma bênção, mas dá trabalho. E o otimista fala: dá trabalho, mas é uma bênção. Quando adoece, o pessimista fala: tá melhor, mas ainda tá doendo. O otimista fala: tá doendo, mas já tá melhor. Tá vendo como é que é? Quando vai em Paraty, o pessimista fala: é bonito, mas é longe. E o otimista fala: é longe, mas é bonito. Quando vai num restaurante assim, bacana, o pessimista come, acha bom e fala:
É gostoso, mas é caro. E o otimista já fala o contrário. É caro, mas é gostoso. Presta atenção no jeito que você anda falando, coisinha. Já que tudo tem dois lados, ou até mais de dois, deixa o melhor por último e aceita o que faz doer. Porque tudo que dói, dói só até passar. A vida tá aí. O ótimo, o péssimo, tudo misturado. Que tipo de pessoa que você quer ser? Hein? Então eu fico aqui, né? Esse vídeo é muito legal porque ela fala de uma forma bem descontraída, né? E é bem isso, tá tudo misturado, né? O bom, o ruim, né? Os sentimentos, né? O que a gente faz no dia a dia, a alegria de viver. Então, como que a gente vai escolher, né? O que a gente vai escolher, né? Tudo tem os dois lados. Então, eu agradeço aqui, eu fico aqui, acho que a gente vai falar ainda, mas agradeço, né, essa tarde gostosa dessa conversa, desse bate-papo, né? Mais uma vez a professora Adriane, a professora Juliana, e vocês que estão aqui, que contribuem muito para essa conversa, e estamos à disposição. Um abraço. Obrigada.